Este vídeo é acerca da questão do planeamento de ação estratégico. É baseado num documento do Dr. Jorge Caldeira no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Educativo. O planeamento da ação estratégica tem as vantagens e vamos falar dessas vantagens. Depois vamos falar do planeamento integrado na questão das escolas e quais as fragilidades das escolas. Ver qual é que será a composição da matriz, focando-nos essencialmente na questão dos objetivos e das metas, bem como os quantificar. A primeira questão que se pergunta é qual é a vantagem do planeamento da ação estratégico. Aqui devemos nos centrar sempre numa avaliação, por exemplo, a análise SWOT, com forças, ameaças, oportunidades, em que destacamos os pontos fortes e os pontos fracos da nossa instituição ou da nossa turma que vamos trabalhar. A partir daqui conseguimos mais claramente definir objetivos, escolher uma estratégia, e pensar numa estratégia é algo que está planeado e que tem um efeito, e para isso implementar táticas e operações de forma a atingir um determinado meta bem clara. E para permitir o feedback e o controlo para ver se estamos a conseguir evoluir no sentido da estratégia definida. Os documentos de planeamento de ação estratégica de uma escola são o projeto educativo, que é o documento essencial, mas depois também o regulamento interno, que define muitas coisas, o plano anual de atividades, que também faz parte da matriz da escola, o orçamento, mas depois estes documentos de escola tocam ainda na questão do relatório de autoavaliação, em que a escola supostamente faz uma reflexão sobre o grau de concretização do projeto educativo, das atividades e do serviço prestado à comunidade, nomeadamente os resultados da avaliação. Mas ainda no âmbito do planeamento estratégico e da avaliação, há ainda os planos de trabalho de turma, os planos de turma, e as planificações dos grupos disciplinares, que são também instrumentos onde há um planeamento e uma estratégia que pode ser definida. Como reflexão, podemos ter em conta que o projeto educativo, apesar de ser um documento de reflexão e de gestão estratégica, nem sempre consegue colocar em ação estratégias para resolver os problemas, identifica muitas vezes fragilidades, mas nem sempre consegue se calhar resolver. Por outro lado, os planos anuais de atividades nem sempre são documentos de planeamento, ou seja, muitas vezes é um avulso de atividades, uma sugestão de grupo, sugestões de atividades, e não há um verdadeiro missão por trás do plano de atividades. Ela é mais um conjunto de atividades do que uma estratégia com um fim definido, e nem sempre é fácil avaliar os impactos reais do plano de atividades. Por outro lado, os próprios relatórios de autoavaliação muitas vezes não conseguem criar mudança nas escolas, e até identificam os problemas, e resolvê-los e criar estratégias. Finalmente, vale a pena referir que os próprios planos de turma, que os diretores de turma constroem com o conselho de turma, muitas vezes não têm uma estratégia clara, não há algo ali que nós possamos dizer que está estruturado para ter resultados, objetivos claros, com uma direção muito clara. Nem sempre isso acontece. E a avaliação destes planos de turma nem sempre também transparece isso, nem planifica o trabalho dos anos seguintes em função das dificuldades da turma. Mesmo as planificações não têm momentos de avaliação, os grupos disciplinares elaboram-nos em conjunto, são normalmente trabalhadas, mas será que há uma estratégia a longo prazo, ao longo do ciclo, ou mesmo de articulação horizontal e vertical? Será que estes documentos acabam por ter estratégias claras, estratégias com objetivos e metas bem claras? Isto leva-nos a concluir que muitas vezes os processos internos das escolas que estão relacionados com o sucesso poderiam ser trabalhados, e poderíamos ter
mais resultados. Em termos de síntese da investigação escolar, já falámos do movimento das escolas eficazes, do Simons, mas a eficácia está relacionada muito com aquilo que se passa na sala de aula, está relacionado com aquilo que se passa com o planeamento e, sobretudo, o que se passa com o planeamento ao nível do estabelecimento de ensino, qual é a cultura que se consegue instalar em toda a escola e, acima de tudo, importa ressalvar que escolas eficazes criam aquela cultura partilhada por alunos e por professores em que muitos sabem aquilo que é necessário ser feito. Resumindo, podemos pegar nesta visão e dividir o planeamento de ação estratégica em duas partes. A primeira parte do planeamento, em que estamos a falar da questão de produção de metas, produção de uma forma de trabalhar, e depois a questão da execução e da monitorização. E é este ciclo que está constantemente a ser renovado e repensado. Por exemplo, a avaliação no final do ano contempla a avaliação do plano de atividades, o relatório de autoavaliação de escola, em que estes relatórios permitem fechar este ciclo e definir novas estratégias para o ano que vem. Neste caso, estamos a falar em pegar na análise estratégica e começar a definir estratégias para permitir essa implementação num futuro próximo. Podem ainda haver relatórios de monitorização, e esses relatórios de monitorização, se tivermos muito claro aquilo que pretendemos durante a execução, pode-nos permitir reformular estratégias, por exemplo, cancelar alguma estratégia ou adicionar outra estratégia antes mesmo de chegarmos ao fim do ciclo, antes mesmo de chegarmos ao final do ano letivo, e temos que prestar contas daquilo que fizemos e se o nosso projeto teve ou não os resultados desejados e se atingirmos ou não as metas. O que é que deverá ter um plano de ação estratégica, um projeto para melhorar as aprendizagens e a qualidade das aprendizagens? Deve-se focar numa fragilidade. É mais simples pegar em pontos fracos e tentar resolver esses pontos fracos. Os objetivos é aquilo que pretendemos alcançar, mas, como é óbvio, temos que dizer até onde é que queremos levar estes objetivos, e aí as metas permitem-nos dizer até que ponto queremos cumprir os nossos objetivos. Não basta dizer aumentar a qualidade das aprendizagens, é preciso dizer em quanto é que vamos tentar subir a percentagem dos resultados académicos, por exemplo. As atividades, como é óbvio, convém ser atividades bem estruturadas de acordo com os objetivos e de acordo com a fragilidade que temos. Calendarização, responsáveis e, muito importante, como é que nós vamos estar a tentar acompanhar o nosso projeto e ver como é que ele vai socorrer. Isto leva-nos a este tipo de reflexão. O problema deve ser claro, conciso, não vale a pena falar muito, é identificar e tentar fundamentar-nos de forma rigorosa, ou seja, ver se há outras escolas que já trabalharam este problema e como é que o fizeram, ou pegar nos dados da escola e dos dados da legislação e identificarmos o problema claramente. Os objetivos têm que ser sintéticos, poucos de preferência, e, acima de tudo, o ideal seria poderem ser medidos. As metas têm que atingir um certo grau, não podem ser nem muito baixas nem inexecuíveis, ou seja, temos que tentar atingir um equilíbrio nas metas que definimos, a nós próprios, às nossas turmas, aos nossos alunos, para que seja ao mesmo tempo desafiadora, ou seja, tentarmos melhorar alguma coisa, mas ao mesmo tempo que seja possível de executar, que seja realista. As atividades têm que tocar na sala de aula. Se não tocarem na sala de aula, é difícil melhorar a qualidade do ensino e melhorar a qualidade das aprendizagens. E haver as pessoas certas no sítio certo. Vale mais desenvolver um projeto com poucas pessoas, mas que estão com vontade de mudar e que sejam resilientes e que tenham capacidade de mudança, do que apostar logo num projeto muito grande, com muitas pessoas envolvidas e que depois vão criar atritos e não vão conseguir ajudar-nos a concretizar o projeto. Finalmente, a monitorização. A ideia é ter indicadores que estão diretamente relacionados com as metas, que nos permitam, de uma forma simples e rápida, identificar se estamos ou não a caminhar na direção que pretendemos do nosso plano de ação estratégica. Vamos parar um bocadinho sobre esta questão da definição de objetivos e de indicadores e como é que podemos chegar às metas para esses objetivos. A principal característica dos objetivos
serem bastante simples e terem uma direção, aumentar, melhorar, haver uma intenção clara, única, serem concisos, não muitas palavras, basta uma frase muito pequena para definir um objetivo. Acima de tudo, pensarmos sempre que um objetivo deve ser mensurável, ser também ambicioso, estar equilibrado com os restantes objetivos e tentar alinhá-lo quer com a instituição, quer com aquilo que nós temos no nosso diagnóstico, com a fragilidade que definimos. Principais erros, quando pomos muitos objetivos, quando eles são vagos, são frases muito longas e que difícil percepção, ou quando um objetivo tem várias intenções baralhadas. Vale mais definir objetivos separados, ou então definir objetivos que não podemos ter a certeza que estão a ser concretizados, não podemos avaliá-los. Sobretudo na área do impacto da nossa ação pedagógica, muitas vezes é difícil avaliar alguns objetivos. Já os indicadores que materializam se estamos ou não a cumprir determinado objetivo devem estar relacionados com o objetivo, devem estar minimamente relacionados com o objetivo, mas não devem ser preciso muito esforço para recolher dados, ou seja, não vale a pena criar indicadores que seja preciso andar a avaliar muita coisa para ver se estamos ou não a cumprir os nossos objetivos, quando isso depois nos vai consumir muito tempo. Portanto, um indicador tem que ser uma coisa simples, que possa ser medida, não convém gerar efeitos perversos, ou seja, aquilo que não desejamos, que sejam de simples interpretação também, que a fonte de dados que vamos buscar já esteja preferencialmente feita, que não seja preciso criar um novo sistema de recolha de dados, e tentar até comparar os nossos resultados, os nossos indicadores com indicadores externos. Por exemplo, quando comparamos a avaliação interna com a externa, as várias escolas estamos a fazer esta comparação, chamada benchmarking, comparar indicadores internos com externos e com outras escolas. Os erros principais são indicadores que não nos dizem nada ou que dizem pouco acerca do objetivo que temos, ou então, para um determinado objetivo, pomos muitos indicadores e depois consumimos muito tempo a avaliar. Um exemplo, por exemplo, destes indicadores teremos um objetivo, implementar uma medida e, por exemplo, se estivermos a falar no indicador de concretização, basta colocar a data em que vamos realizar, ou seja, realizar as planificações até o início das aulas. Seria um objetivo de concretização. Mas podemos ir para um objetivo mais relacionado, por exemplo, com o comportamento. E aí o objetivo seria prevenir comportamentos incorretos e os indicadores seriam, por exemplo, as ocorrências registadas no final de cada período, as faltas disciplinares, ou então a percentagem de alunos que estão a frequentar um programa que desenhemos para melhorar o comportamento, e aí já é um indicador de realização. Também são os dois ambos fáceis de medir para termos a certeza se estamos ou não a atingir o nosso objetivo. A meta acaba por ser o valor que queremos atingir com este indicador. Neste caso é bem claro isso. Outro exemplo é, por exemplo, melhorar o sucesso numa determinada disciplina, em que o indicador é a taxa de sucesso, é a percentagem de alunos com sucesso, um cálculo simples, e podemos definir uma meta, que é isso que fazem muitas vezes os nossos departamentos, e vemos se estamos ou não a cumprir essa meta. Esta apresentação foi baseada no trabalho destes dois autores, o Dr. Jorge Caldeira e a Dra. Fátima Calveias. Vamos agora ver as conclusões deste documento para o nosso trabalho. Este documento foi partilhado, é esta a matriz que vamos usar, e com base nesta matriz gostaria de chamar a atenção da questão dos objetivos, e nos objetivos vale a pena relembrar os aspectos que falámos, ser simples, terem uma intenção, serem claros, e relacionado com os objetivos vão aparecer as metas e, como é óbvio, vão aparecer os indicadores. Cada meta vai ter um determinado indicador. Os indicadores podem ser mais de recursos, ou seja, quantos recursos é que vamos gastar, ou seja, no input, okay? Vamos gastar determinadas horas a dar, por exemplo, apoios. Indicadores de realização, o que é que se cumpre.
também é relativamente fácil de medir. Os indicadores de resultados já se medem mais no final, por exemplo, no resultado nos testes ou no resultado nas fichas de avaliação, se melhoraram ou não melhoraram, se houve uma evolução, ou ainda indicadores de impacto, que são os mais difíceis de avaliar, mas que são os mais interessantes, porque já estamos a tentar avaliar até que ponto os nossos objetivos tiveram um impacto nos alunos e mudaram processos relacionados com os alunos. Só para termos uma ideia, estes indicadores e as metas permitem-nos concretizar um plano de monitorização. Termino este pequeno vídeo com a questão, relembrando quais foram as questões, as medidas prioritárias nos planos de ação estratégica das escolas, definidas no início do ano letivo 2016-2017, em que o Plano Nacional de Promoção do Sucesso Educativo apontava para medidas que abranjam alunos em anos iniciais de ciclo, ou seja, com caráter preventivo. Por outro lado, medidas que impliquem dinâmicas de sala de aula, ou seja, que afetem a sala de aula, que é onde acontece a aprendizagem, é aqui que pode haver ou não aprendizagem. E por outro lado, medidas que fortaleçam o trabalho colaborativo entre docentes e rentabilizem aquilo que já existe na escola e centradas na diferenciação e na inovação pedagógica, sem elevado custo-benefício e que permita alguma sustentabilidade das medidas. Este foi o vídeo sobre o planeamento de ação estratégico e o objetivo é que tentem agora começar a trabalhar na elaboração de projetos, preenchendo estes aspectos, vendo exemplos já feitos, procurando, investigando e tentando chegar a um bom projeto planificado para tentarmos depois ver a sua implementação numa fase subsequente. Obrigado pela vossa atenção.